Jó, um homem fora de sério, um homem super bom, um homem admirável. Jó, um patriarca exemplar. Hoje nós estamos no Dia dos Pais. Então vamos conversar com a igreja, sabendo que Jó foi um homem de Deus. A gente tem a noção do sofrimento de Jó, sofreu muito, mas teve a vitória. E no finalzinho eu penso assim, que às vezes a gente passa pelo vale árido ou pelo vale da sombra da morte, mas quando a gente tem Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente é sempre vitorioso. E foi isso que nós cantamos. Não no poder de Cristo o Mestre, minha vida salva está. Do perigo que me cerca, Ele poderá livrar-me, seu poder eterno sempre a susterá. Então a minha vida precisa estar ligada em Cristo, para que eu tenha vitória. Outro dia nós estivemos aí fazendo uma reflexão sobre Mateus, quando Jesus faz uma pergunta para os discípulos: que diz o povo ser o Filho de Deus? Ou Filho do Homem? Aí os discípulos falam assim: olha, tem gente aí que, aqueles que não são ligados em ti, que não têm um vínculo contigo, eles dizem assim: Jeremias, outro, um dos profetas, outro, João Batista. Mas aí Jesus apertou a pergunta e falou assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí eu vejo a diferença na pessoa que recebeu a graça divina, sabe identificar quem é o seu Salvador. E aí os discípulos falaram assim, Pedro tomou a frente e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os outros, qualquer coisa serve para identificar Jesus, mas o salvo por Ele identifica-o como Filho do Deus vivo. Quando nós olhamos o livro de Jó, quando nós olhamos para a pessoa de Jó, esse patriarca exemplar, nós vamos encontrar uma característica muito diferente, uma característica de filho de Deus, de que é guardado por Deus, cuidado por Deus e trabalha no caminho de Deus e se desvia do mal. Vamos ler Jó 1, de 1 a 12. Vamos ficar em pé? Vamos ler alternadamente? Eu leio um versículo, a igreja lê o segundo até o 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse:
de rodear a terra e passear por ela. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó de balde teme a Deus? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. A igreja pode sentar-se. Se não blasfema contra ti na tua face, ou seja, diante de ti, na tua presença, se ele não vai te negar, se mexer nas coisas que ele tem. Mas o primeiro versículo nos diz aí: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Eu pensei no tema Jó, um patriarca exemplar. E destaco 3 qualificativos de Jó neste primeiro versículo: íntegro, temente a Deus, desvia do mal. Aí, ser íntegro é uma coisa difícil, mas a quem é íntegro é admirável. Temente a Deus é uma questão mais pessoal, do indivíduo com Deus, temer a Deus, respeitar a Deus, que está diante dele com interesse de servi-lo unicamente e exclusivamente a ele. E desviar do mal é outra questão, talvez um pouco difícil, porque o mal chama a atenção. Aquilo que é ruim, às vezes a gente quer chegar perto para ver. Às vezes o diabo está bem ali e o indivíduo, em vez de correr para esse lado, vai lá pertinho dele para ver como que é. Desviar do mal não é fácil. Outro dia havia uma dessas questões simuladas, né? Chamavam um empregado, 3 empregados lá, 3 pessoas com interesse no emprego, e falava assim: olha, você tem que fazer aqui, a gente recebe tantas caixas de tal mercadoria, e vamos supor aqui 20 caixas, 23, mas você tem que anotar 23 vão para o depósito ilegal da empresa. Você tem um emprego garantido, mas tem que ser assim. Concorda? Concordo. Vocês são mandantes do trabalho. O outro, a mesma coisa. E chegou o íntegro. E a proposta foi a mesma. Ele disse: a minha dignidade não pode ser vendida. Declaro que eu não quero o seu emprego. Estou precisando muito porque estou desempregado, mas não quero o seu emprego. A empresa então falou assim: é você que nós estamos precisando. E cedeu a ele o emprego. Dignidade é uma coisa difícil, porque às vezes a oportunidade para a gente fugir desse caráter aparece de vez em quando aí, e muito boa, muito fácil. Mas Jó desviava do mal e era íntegro. No versículo 3, ainda nós encontramos o patrimônio de Jó. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, era rico o homem, né? Camelo naquela região, muitas ovelhas, bois. Era também muito numeroso o pessoal que servia, de maneira que este homem era o mais rico de todos do Oriente. Que
coisa boa, né? Ser rico, bem rico e ser considerado como rico. Mas a gente precisa observar na leitura do texto que ele era rico, mas era íntegro. O patrimônio de Jó, observa alguns benefícios do patrimônio de Jó. Porque tem pessoas que têm muita riqueza, mas não beneficia ninguém. É tudo para ele, para essa pessoa. Mas Jó, essa riqueza nas mãos de Jó, era um benefício muito grande para as pessoas da região. Empregador gera dinheiro na mão da pessoa que trabalha. Reconhecimento de suas ações na região. As pessoas diziam que ele era rico, mas que era também bom de coração, de misericórdia. Então eu pensei da seguinte maneira: tem muita gente, e Jesus um dia falou assim para o moço rico que ele não tinha condições de ser servo de Cristo, porque ele amava mais a riqueza do que a Cristo. Então riqueza não é problema para impedir a salvação. Riqueza nas mãos de quem tem o coração ligado a Deus é um benefício muito grande para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando a gente tem a riqueza, mas deve também ter o primeiro lugar diante de Deus. As riquezas são o segundo lugar. Então, Jesus orienta que o primeiro lugar deve ser do Reino de Deus. Mas no versículo 4, diz aí: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Que coisa maravilhosa! Família unida. Ali os filhos não eram gananciosos, o que eles tinham distribuíam na família ali. Tinha momento de alegria, de satisfação, de comunhão. Estava junta essa família, e a família é para estar junta mesmo. Tem famílias que já não conseguem mais isso, mas essa família de Jó era uma família que se reunia. Diz o texto aqui que essa família se juntava, unia, usufruía daquele benefício que Deus tinha dado, que era a riqueza, porque a riqueza a gente precisa usufruir, não é só ser avaro ou outra coisa lá que impeça o desfrute da riqueza. A riqueza é para desfrutar, mas na riqueza a gente pode abençoar outras pessoas. Jó, no capítulo 5, no capítulo 1, versículo 5: decorrido o torno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos: vem aqui, filhinho, vem aqui. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios, oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, e dizia: talvez tenham pecado ou blasfemado contra Deus. É interessante que o pai de família, e hoje nós estamos olhando aqui Jó, um patriarca exemplar, é interessante que o pai de família esteve sempre olhando. Não é demais não é porque casou que vai ficar distante agora e pronto, se vira por conta. Não estou dizendo nas questões financeiras, se precisar ajudar, tudo bem, mas a questão espiritual, você tem que entender que o pai tem um pouco mais de idade do que o filho, ou não é assim? Ou fugiu a regra já? O pai é um pouco mais antigo do que o filho, o vô é um pouco mais antigo do que o neto, do que o filho. E essa vivência nesse mundo vai dando experiência, vai acumulando experiência. Eu fiz isso aqui, deu errado, avisa para os filhos: ó, fazer desse jeito não dá certo, se teimarem é outra história. Então essa vivência com Deus que Jó tinha, ele aprecia e aplica também na sua família. Filhos, vem aqui, vamos orar, vamos oferecer sacrifício a Deus. Talvez lá nas festas que vocês fizeram, vocês podem ter pecado, podem ter blasfemado contra Deus, podem ter contado uma piada
com o nome de Deus, e isso não é certo. Não pode se tomar o nome de Deus em vão, está escrito nos mandamentos. E eu gostaria de que você olhasse os mandamentos mais uma vez. Eu sei que você já leu a Bíblia uma vez, 2 vezes, às vezes 10 vezes, 30 vezes, mas dê mais uma olhada no mandamento, com interesse no seu coração, de ver o que pode fazer de mudança de vida. A gente precisa de cada dia ter um avivamento maior na vida. Os mandamentos, Jesus cumpriu todos, e por isso quando nós erramos e temos o nosso pecado, Jesus pagou por nós, porque nós não conseguíamos cumprir todos os mandamentos, mas Jesus cumpriu todos eles. E a gente precisa dar uma olhada. E Jó olha os filhos e fala assim, olha, pode ser que pecaram, pode ser que nas festas tenham blasfemado contra Deus. Vem cá, filhinho, vamos orar, vamos pedir perdão, vamos sacrificar, vamos oferecer a Deus holocausto. Então a gente precisa orar pela família, os pais. Hoje é dia de receber presente dos filhos, mas o maior presente não é o físico, é o amor que eles têm pelos pais, a presença deles na sua casa, com carinho, com amor. Isso é o maior. O presente é uma coisa até agradável, mas se o filho chegar na casa do pai, eu tenho certeza que você não fica aí esperando o filho para te dar um presente, você fica esperando o filho para compartilhar aquela alegria, aquela comunhão, aquela felicidade de pai e filho, de família junta. Esse é o maior presente. Não estou falando para os filhos não oferecerem presente para os pais, não é isso. Eu estou falando que o maior presente que um pai recebe é o amor, é o carinho do filho. E Jó, então, com muito amor, com muita dedicação aos seus filhos, ele chamava e falava assim, vem cá, filhinho, vamos orar. A gente precisa fazer isso com a família. No versículo 7, eu imagino 2 pontos aqui importantes. Primeiro, da parte de Deus, depois, da parte de Satanás. Jó 1, 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu e disse, de rodear a terra e passear por ela. Você já imaginou Satanás passeando? Mentiroso, ele não passeia. Aonde ele está querendo torturar alguém, mudar a ideia de quem serve a Deus para não servir, porque ele já está condenado e ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele já está condenado e ele quer levar mais pessoas com ele. Por isso ele não estava passeando, ele mentiu para Deus. Mas da parte de Deus, Deus percebe o intruso e sabe que está em lugar errado. Deus questiona a esse intruso. De onde vem? Respostas contundentes, rodear a terra e passear por ela. Resposta mentirosa, passear. Satanás não passeia. Satanás está sempre disponível para aplicar suas lanças malignas na vida dos servos de Deus. No versículo 8, a primeira parte, Deus investiga Satanás. Deus não precisa investigar ninguém, porque Deus sabe tudo. Deus é conhecedor, Ele é onisciente, soberano. Ele sabe. Mas ele perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Satanás está dizendo que está passeando pela terra. Jó está na terra, mas ele não está passeando, ele está procurando uma oportunidade para triturar, para torturar, para massacrar, para deixar o indivíduo fora, para aplicar os seus demônios e tirar da consciência, fazer o que fazia, que Jesus falou assim, que o demônio jogava no fogo, mas Jesus expulsou o demônio. E mas Satanás, você acha que estava passeando?
Então Deus fala assim: observaste o meu servo Jó? Gente, a gente precisa ter noção aqui. Quando que Deus vai falar que Jó era íntegro, mas Satanás está observando, esperando uma boa oportunidade. E daí Deus fala assim: ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Essa pergunta de Deus, observaste o meu servo Jó, é Deus fazendo uma provocação ao diabo para que ele tivesse noção de que ele estava em lugar errado. Então Deus sabe que Satanás vive a sondar os servos de Deus. Deus sabe que Satanás tenta os redimidos. Deus sabe que Satanás vai ao culto com interesse escuso. Ele não vem aqui no culto para adorar a Deus. Se ele vier aqui, ele fica lá de fora, porque aqui ele não entra. Porque Jesus falou assim, que a nossa igreja, o corpo de Cristo, está protegido, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele pode até se aproximar, mas ele não pode entrar, porque a igreja é protegida por Cristo. Mas Deus sabe que Satanás pode ir ao culto, ele pode entrar de uma maneira sorrateira, através do nosso testemunho, através da nossa roupa, através da nossa maneira de falar, de conversar, de trazer as coisas ruins para dentro da igreja. Ele pode entrar junto com uma pessoa que não tenha compromisso com Deus, compromisso pleno, claro com Deus. E Deus sabe que Satanás não vai adorar a Deus. Mas Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? No versículo 8, a segunda parte, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há temente a ele, semelhante, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí eu quero apelar para os elogios que Deus faz para Jó. Você já foi elogiado por Deus alguma vez? Talvez você já foi elogiado pelo seu amigo, pelo seu professor, pelo seu aluno, não sei. Talvez você já tenha recebido algum elogio, e receber um elogio, pensa numa coisa boa, às vezes até prejudica a gente, porque a gente fica, opa, cheio de vaidade, né? E aí a gente pode até correr o risco de pecar. Mas agora eu encontro um que faz um elogio sério, sincero, Deus elogiando o seu servo. E quando você está de bem com Deus, Deus está dizendo para você que você é íntegro, que você desvia do mal, e dizendo para Satanás: olha, não mexe com esse indivíduo aí, porque esse aí é meu, não pode, ele é meu, não mexa com ele. Então, nessa segunda parte, eu quero pensar nos elogios que Deus faz aos seus servos fiéis. Ninguém é semelhante em termos adorativos. Jó é superior, primeiro no reino. Para Jó, Deus é a prioridade. Os qualificativos que Deus usa para elogiar a fidelidade de Jó: integridade, retidão, temor a Deus e desviar-se do mal. Mas, vamos lá para o versículo 9. Então respondeu Satanás: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Por acaso teme a Deus? Ó Deus, tu achas que Jó teme a Deus? Tu deste a ele riqueza. Aí eu posso olhar o cinismo de Satanás. Satanás está sempre preparado para aniquilar a nossa fé. Cuidado com a sua fé, para que Satanás não tire a sua fé do Senhor Jesus. Ele está sempre preparado para colocar dúvidas na nossa cabeça. Será que se você não tirar a riqueza dele, ele não vai pecar? Satanás está sempre pronto para acusar os que servem a Deus de inconsistência nas adorações. E ele quer desestimular a nossa fidelidade. Essa
é a função principal de Satanás. Tirar a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso desejo de servir a Deus, o nosso desejo de cultuar junto com os irmãos, o nosso desejo de cantar no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Satanás quer que a gente faça isso, ele quer tirar esse nosso desejo, essa nossa felicidade, essa nossa capacidade de olhar para Deus, saber que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso Deus, que Ele nos cuida, que Ele nos abençoa, que nos orienta. Satanás fica dizendo para Deus, olha, isso é tudo simulação. Algumas pessoas se enriquecem com os estímulos de Satanás, mas depois ele cobra caro. Não é o caso de Jó. Eu estou dizendo aqui agora, fazendo um adendo na mensagem. Mas quais estímulos? Vejamos alguns. Propinas, roubos, infidelidades, balanças enganosas e muitos outros. Tem muitos meios de enganar as pessoas nesse mundo. Tem pessoas que se enriquecem assim. Já conheci pessoas que... Não, vou deixar. Pode ser que ainda esteja vivo. Mas pessoas que são trapaceiras do comércio. Tem algumas. Trapaceira pega uma empreitada de construção, pega uma parte do dinheiro, desaparece, nunca mais volta. Tem pessoas que o dono da obra tem que estar atento. Todas as vezes que vier entregar o cimento, ele chegar e ficar olhando assim, comprei tanto saco de cimento, eu vou receber aqui nessa obra tanto saco de cimento. Porque tem construtor que fala, nessa obra aqui você deixa 8, 2 você coloca na outra obra, mas a outra obra é dele, não é do dono que ele está aqui. O dono não está lá. Então, muitos meios tem para a pessoa se enriquecer. Muitos. Mas Jó é um caso à parte, ele enriquece com integridade. Só que o preço do enriquecimento ilícito é pagar caro para o diabo depois. Satanás cobra muito caro pela ajuda que ele faz. Porque o que não está ligado a Deus, nas questões eternas, no nosso serviço, está ligado a um outro chefe, está ligado ao diabo. E que a pessoa serve a 2 senhores, se servir ao diabo, Deus abandona, Deus deixa, que faça da maneira como quiser. Mas vem lá, no versículo 11, Satanás fala assim, estende a mão e toca em tudo que ele tem, e verás que blasfemará contra ti na tua face, diante de ti. Satanás pede a desgraça para os servos de Deus. Ele não quer nenhum servo de Deus de bem com a vida. Não quer nenhum servo de Deus bem de vida. Não quer. Ele tem ódio, tem desejo que esse indivíduo se atrapalhe todo. Essa é a função dele nesse mundo maligno. Então Satanás pede a desgraça. Olha, toca na pele dele, toca no que ele tem e vê se ele não vai blasfemar contra ti. Satanás sugere a Deus. Você viu que oração maldosa essa oração do diabo? Sugerir que Deus derrame desgraças na vida do seu escolhido, do seu servo que ele chama de digno, de que se desvia do mal. Mas Satanás está agora falando assim, olha, toca nas coisas que ele tem. Quando ele perder tudo, você vai ver se ele vai continuar te adorando. Satanás, em sua visão maliciosa, sugere que as riquezas e a saúde sejam geradoras da infidelidade a Deus, da fidelidade a Deus. Mas chega no versículo 12, disse o Senhor a Satanás,
eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Olha que coisa difícil. Deus entregar a minha riqueza nas mãos do diabo. Mas, quando a gente lê Tiago, ele fala assim, olha, Deus pode provar o seu servo, mas bem-aventurado aquele que na provação for aprovado, porque receberá a coroa da vida. Às vezes a gente não pode atribuir a coisas ruins que acontecem conosco, atribuir a Satanás. A gente não sabe, não tem certeza. Então, vamos entender que Deus não tenta ninguém, mas pode provar alguém, principalmente os seus servos fiéis. Então, Deus pode provar a gente. As coisas, Deus fala assim, olha, toca nas coisas, Deus é dono de tudo. Vamos pensar nisso? Deus é dono de todas as coisas. Ele cedeu essas coisas, essa riqueza para Jó usufruir do bem e do melhor, e assim ter a sua felicidade naquilo. Só que Jó era um adorador de decisão própria, servir a Deus em todo o tempo. E como Deus é dono, Deus permitiu que Satanás mexesse nas coisas, não na sua pele. Depois, talvez a gente faça um dia a mensagem sobre Deus permitindo que ele mexesse na pele de Jó. Mas hoje nós vamos encerrar por aqui e pensando que a vida precisa ser preservada. A pessoa com vida pode testemunhar a graça divina. E para concluirmos, Jó, este patriarca exemplar, que chama a família para orar, recebe um elogio de Deus. É aclamado por Deus como íntegro, zela espiritualmente pela família, se desvia do mal. À guisa de informação, Satanás acabou com a família de Jó. Morreu tudo. Satanás acabou com a riqueza de Jó. Jó ficou sem nada. Satanás acabou com a saúde de Jó. Satanás não conseguiu deletar os elogios de Deus. Ele conseguiu acabar com um monte de coisa, muitas coisas. Mas os elogios de Deus, até hoje nós estamos falando aqui, que Deus elogiou Jó. Você quer receber um elogio de Deus? A gente tem que ser íntegro. Ainda informação, sua mulher não morreu e vejo dois motivos. Alegrar-se a tentação e o sofrimento e o incentivo a suicídio. Pensou numa coisa dessa? A fraqueza de uma pessoa olhando o sofrimento do outro e falar assim, ó, melhor morrer. Abandona teu Deus e morre. Mas também Deus permitiu que a mulher de Jó ficasse viva. E eu vejo outro grande motivo: refazer a nova família de Jó com a mesma esposa. Não foi preciso que ela morresse para que Jó casasse com a outra mulher para refazer a família. Não, foi refeita com a mesma esposa, a mesma mulher, a mesma mãe dos filhos anteriores, porque os filhos morreram todos. Eu estou adiantando aqui alguma coisa lá no final do capítulo, do versículo e no final do livro de Jó. E então Deus tem tudo, deu em dobro as coisas. Deus deu em dobro para Jó. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. A saúde Deus deu perfeita, e outros tantos filhos e tantas filhas conforme o número dos primeiros. Você quer uma bênção de Deus maior do que essa? As coisas às vezes passam, mas Deus é dono de tudo, e Ele pode nos oferecer outra a qualquer momento. E para Jó ofereceu em dobro. Satanás não teve vitória.
Jó teve uns companheiros, uns conselheiros terríveis. Gente, quem tiver um conselheiro igual aos de Jó, é melhor não ter os conselheiros. Seus amigos conselheiros o acusavam de pecador, enquanto Jó era elogiado por Deus de homem íntegro. E na sequência da história, até o final do livro, vai nos dizer aí da nova família, que é idêntica à primeira, a riqueza em dobro. Então, quando somos servos fiéis, Deus resolve os nossos problemas, mesmo que seja passando pelo vale da sombra da morte. Jó fez uma alusão a Deus. Ele não peca porque você cercou ele com uma sebe. Sebe é uma cerca de espinhos. Então ele está dizendo, olha, Deus, Jó, você cercou ele, você cuidou, mas isso na palavra de Satanás, ele parece que está depreciando Jó. Mas na minha visão, é a verdade única que eu vejo na Bíblia através do diabo. Porque Deus cuida dos seus servos, cercando com uma cerca para que Satanás não chegue, e Jesus diz que as portas do inferno não chegarão, não prevalecerão contra a igreja. E é nessa palavra de Jesus, depois do elogio de Deus a Jó, que é homem íntegro, temente, é nessa palavra de Jesus que eu quero encerrar hoje a nossa reflexão nesse Dia dos Pais. Que os pais, com responsabilidade de comunicação boa com os filhos, orando com eles, tendo integridade e orando, oferecendo sacrifício a Deus. Lembrando que Jesus, no seu ministério, falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus, Senhor e Pai, louvado seja o teu nome em todo o tempo. Senhor, tu és o Pai exaltado, o Pai de Abraão, o Pai de Isaac, o Pai de Jacó. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o Pai de cada pessoa que nasce aqui na terra. Tu és o Criador. Mas muitas vezes, ó Deus, na nossa vida, a gente vê algumas pessoas que se desviam de Ti, procuram outros caminhos e perdem a Tua proteção. Nós queremos que essa igreja aqui esteja firme, sempre ligada a Ti, para receber aquela promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E assim, ó Deus, glorificamos o Teu nome, e que no Teu amor eterno, que na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão e consolação do Espírito Santo, estejamos vivendo a nossa vida cristã em todo o tempo. Amém.